welcome back! This is Teacher Leca from Fluences. Let's start our class today. Today we are going to study some grammar points. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de gramática, combinado? Hoje a gente vai estudar o Simple Present. A gente vai, na verdade, rever o Simple Present, que a gente já começou a estudá-lo lá atrás, quando a gente começou o nosso Express. E hoje a gente vai rever e sempre agregando mais conteúdo no nosso Simple Present. Primeira coisa, é em quais situações que a gente usa o Simple Present? Vamos relembrar isso? O Simple Present a gente usa quando a gente quer falar de rotina, isso mesmo. Então, hábitos que fazem parte da nossa rotina. Eu acordo, eu escovo meus dentes, eu tomo café, eu vou para o trabalho. Eu posso usar também para falar de hábitos, como praticar um esporte, ir ao shopping center, ir ao cinema. A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, esses são os nossos hábitos. Outro contexto que a gente também usa o Simple Present são estados permanentes, ou seja, as coisas que são fatos, como por exemplo, onde a gente mora, where we live, what we are, our job, a nossa profissão, o que a gente é, o que a gente faz. E também com verdades científicas, for example, o nascer do sol, o pôr do sol, ok? Então, todas essas situações a gente usa o Simple Present. Vamos ver as regrinhas? Let's start! Quando a gente fala de Simple Present, a gente tem que saber que existem duas formas da gente usar os verbos no infinitivo e também no infinitivo com S. Quem lembra do começo das nossas aulas que eu falei de 3 sujeitos que são diferentes, para a gente ficar na nossa mente os 3 sujeitos que são he, she e it. É isso mesmo. Então, quando eu vou falar no presente, o he, she e it, o infinitivo é com S. Não quer dizer que é plural, ok? É infinitivo com S, é apenas uma regra. Alright? Vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais fácil para vocês relembrarem isso comigo. So, I work means eu trabalho. You work, você trabalha. E agora, lembra o he, she, it, acrescenta S? He works. She works. It works. Teacher Leca, se o it, em qual situação que eu vou usar, por exemplo, o it works? Sendo que it a gente usa para aquilo que não é humano, para o que é animal, para o que é objeto. Por exemplo, quando uma máquina está trabalhando, fabricando alguma coisa, a gente pode usar it works 24 hours a day. For example, a máquina trabalha 24 horas por dia. É um bom exemplo de usar o it, ok? He, she, it, acrescentou S, works. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles ou elas trabalham. Quando a gente fala desse he, she, it, a terceira pessoa do singular, que a gente acrescenta S, tem algumas regrinhas. Por sorte nossa, a grande maioria simplesmente acrescenta S, igual esse exemplo do verbo to work, que eu acabei de dar. He, she, it works. Simplesmente acrescentamos S. Mas tem algumas situações que a gente tem algumas regrinhas. Vamos relembrá-las juntos? I study English, but my son studies German. E essa frase? Eu estudo inglês, mas o meu filho estuda alemão. So, the verb to study. Olha só, o verbo study termina em Y. Antes do Y vem uma consoante. O que acontece? Eu jogo fora a consoante, eu jogo fora o Y e coloco I-E-S. Por isso que ficou my son studies German. Agora, vamos dar um exemplo de quando o verbo termina em Y, mas antes do Y é uma vogal. For example, I play beach tennis. My sister plays soccer. Pay attention. My sister plays soccer. Plays termina em Y e antes do Y é uma vogal. O que acontece? Only S. Eu simplesmente coloco o S e nada muda, apenas o S.
Combinado? Então, se a palavra terminar em Y, se o verbo terminar em Y, vamos parar e observar. Se antes for uma vogal, tudo bem, só coloco S. Se antes vier uma consoante, eu jogo fora o Y e coloco IES. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei dos verbos barulhentos, aqueles verbos que terminam yes! Esses verbos que terminam em barulhentos, a gente coloca ES quando a gente na terceira pessoa do singular. So, for example, quando o verbo termina em S, SS, X, SH, CH. Esses verbos terminados com essas palavras, a gente coloca ES. For example, he washes his car every Sunday. Ele lava o seu carro todo domingo. He washes. O verbo to wash, que é o verbo lavar, é barulhento, ó. Wash. O que aconteceu? ES. Washes his car every Sunday. She misses her family in Brazil. She misses. Miss é o verbo sentir falta. Ela sente falta de sua família no Brasil. Miss termina em 2 S's. O barulhento. A gente colocou ES. Awesome. Good job. Quero chamar a atenção de vocês para o verbo to have, que é o verbo ter. Quando eu vou colocar no he, she, it, ele não vira haves. Haves não existe no inglês. Ele vai virar has. Remember? Let's practice a bit. Vamos fazer um pouquinho de exercício? Let's start? Esse vai ser o seguinte, eu vou falar uma frase para vocês e vocês vão construir outra frase usando a terceira pessoa do singular. Vamos fazer a primeira juntos para vocês verem como que é, combinado? Let's start. I go to work by bus. What about he? He goes to work by bus. Very good. Eu vou falar a frase e vocês vão refazer a frase usando a terceira pessoa do singular, ok? Vamos começar? Let's start. I brush my teeth 4 times a day. Your turn. She brushes her teeth 4 times a day too. Number 2. They have breakfast in the dining room. Their son has breakfast in the dining room too. Very good. Their son é como se fosse he. É o filho deles. Lembra que não existe haves? Então virou has. So their son has breakfast in the dining room too. Very good. Another one. I wake up at 7 a.m. My mom wakes up at 7 a.m. too. Excellent. We take a shower in the evening. What about our daughter? A nossa filha, our daughter. Our daughter takes a shower in the evening too. Our daughter takes a shower in the evening too. A nossa filha toma banho à noite também. Excellent. One more. I go to bed late. Eu vou dormir tarde. What about my wife? A minha esposa. My wife goes to bed late too. Ela também vai dormir tarde. Excellent! Now, agora é o seguinte. Eu quero que vocês traduzam para o português a frase que eu vou falar, combinado? I'm going to say the sentence in Portuguese and you are going to translate to say the sentence in English. Did you understand? So, let's start. Sentence number 1.
Eu acordo às 8 da manhã todo dia. Your turn. Como que a gente passa essa frase pro inglês? Eu acordo às 8 da manhã todo dia. E aí? It's you. I wake up at 8 a.m. every day. Great! Another example now. A minha esposa toma café da manhã na cozinha. Your turn. My wife has breakfast in the kitchen. Awesome! One more. Meu marido vai para o trabalho de carro. You. My husband drives to work. Or my husband goes to work by car. Eu durmo cedo todos os dias. Your turn. I go to bed early every day. Awesome. Last one now. A minha namorada vai ao trabalho a pé. My girlfriend walks to work. Again, my girlfriend walks to work. Excellent. Nessas frases que vocês acabaram de traduzir, vieram umas expressões muito legais para vocês memorizarem. E também tem umas tendências que nós, brasileiros, preferimos falar, mas que nem sempre é muito comum em inglês. Porém, você vai se fazer compreendido do mesmo jeito. Então, vamos aprender algumas maneiras da gente colocar como que é mais falado lá e como que é muito comum para a gente aqui no Brasil. É bem legal isso e depois vocês lembrem de olhar os flashcards do nosso site para vocês memorizarem essas falas, combinado? Eu posso falar, I go to school by car. Eu vou para a escola de carro. Esse é bem comum para nós brasileiros, certo? Eles vão entender esse inglês perfeitamente, porém, é mais comum para eles falarem I drive to school. Or, my father drives me to school. Ok? Mas as duas maneiras são corretas. I go to school on foot. Quando eu vou a pé para a escola. Ou eu posso falar I walk to school. Ok? As duas maneiras são perfeitas, porém, é mais comum a gente falar para eles, soa mais natural falar I walk to school, enquanto para a gente brasileiros é mais comum falar I go to school on foot, mas as duas maneiras são corretas. Agora, se você tem o costume de ir de bike para a escola, you can say I cycle to school or I go to school by bike. I go to school by Uber. It's also possible, okay? But remember, I go to school on foot. Quando a gente vai andando, a gente coloca on e não by, combinado? Quando a gente vai falar de horas em inglês, também é muito comum a gente confundir com o português. Aqui no Brasil, a gente usa o formato de 24 horas. Lá nos Estados Unidos, é muito comum eles usarem o AM, PM. Eles não vão até 24, eles vão até 12 e usam o formato AM, PM. Para a gente memorizar enquanto brasileiros, a gente fala que o AM é antes do meio-dia. Na verdade, não é essa a função. É emprestado do latim, mas para a gente memorizar em português fica bem legal. So, AM antes do meio-dia. Do meio-dia até as 11h59 da noite é o PM, o pós-meio-dia, para a gente memorizar em português, ok? AM, PM. Is it clear now? Guys, this is the end of our class today. Esse é o fim da nossa aula de hoje. Fiquem ligados que na nossa próxima aula a gente vai continuar estudando o Simple Present, mas quando eu quero fazer frases no negativo e também para fazer uma pergunta, ok? Stay tuned and see you next class. Bye bye!